Doutora Ana Paula Deli, é um prazer recebê-la aqui pela primeira vez no programa Cidade Aberta. Talvez tenha vindo já com a Ayrton Lima, né? Mas eu a recebo pela primeira vez. Que bom a gente poder ter um espaço para conversar sobre esse assunto. Bom dia. Bom dia, João. Para mim é um prazer estar aqui para a gente conversar a respeito de prevenção, de hábitos de vida, de alerta, de sinais de alerta da doença, tanto em mulheres quanto em homens. Eu tentei, na verdade, apesar da minha especialidade, eu ser ginecologista, eu tentei, na verdade, orientar a questão de sinais, mas não somente de câncer de mama, Claro. mas de outros tipos de câncer. Quais são os hábitos de vida que a gente tem que manter, quais são os hábitos de vida que a gente, na verdade, teria que evitar, para que realmente, na verdade, fizesse uma prevenção do câncer. Com certeza. Eu não sabia, eu desconhecia, confesso que como homem de imprensa fico até envergonhado de dizer isso, mas eu desconhecia que o homem tinha, até uns 3 anos atrás, o homem tinha problemas também de ter câncer de mama. Sim. Por Na quê? verdade, a porcentagem, porque tem glândula mamária, né? Exato, é isso, né? Mas, de qualquer forma, assim, apesar de ser mais raro, a porcentagem é em torno de 1% dos casos de câncer de mama vai acometer homens, mas sabendo que eles também podem ser acometidos e que, de qualquer forma, ao sinal de qualquer nodulação, qualquer alteração, tem que ser procurado, na verdade, o atendimento, porque eles também podem realmente ser acometidos do câncer de mama. Existe uma, doutora Ana Paula, existe uma, como é que dizer assim, não sei se, mas um burburinho muito grande em relação hoje com a questão do câncer, em relação à alimentação. Sim. E aí, amanhã, 11 de outubro, estaremos lembrando o Dia Nacional, né, contra a obesidade, enfim, esse trabalho também que é preventivo. Mas existe uma preocupação muito grande. A gente ouve muitas pessoas falarem assim, isso aqui eu não como porque isso aqui provoca câncer. Isso eu não vou ingerir porque provoca câncer. Tomar isso aqui demais provoca câncer. Até onde há o mito e verdade em cima disso aí? O que é o câncer na realidade, doutora? Na verdade, assim, se sabe que a alimentação, ela está intimamente ligada, porque, na verdade, assim, a gente não tem alimentos milagrosos, mas a gente sabe que tem alimentos que são extremamente mais saudáveis. A gente vive numa era de fast food, na verdade, assim, de alimentos que são comidas rápidas, são comidas ultraprocessadas, são comidas que, na verdade, têm muitos conservantes, têm muitos aditivos. Esses alimentos, na verdade, se sabe que eles não são saudáveis. Então, assim, em questão de alimentação, o que a gente sabe? Que o ideal, na verdade, para tu ter uma vida saudável é que tu tenha alimentos à base de origem, uma alimentação mais rica em alimentos de origem vegetal. Vegetal. Então, que são maior ingesta de frutas, verduras, legumes, feijões, leguminosas, cereais integrais, e, na verdade, que tu tenha uma alimentação mais pobre e que, na verdade, tu restrinja mais de origem animal, e não é que, na verdade, não se possa. A carne, se sabe que ela tem vários nutrientes. Ela é necessária. Né? Ela né? é necessária. Né? Na verdade, assim, se preconiza em torno de 500 gramas, na verdade, de carne por semana. Por quê? Porque ela é fonte de proteína, ela é fonte de ferro, ela é fonte de zinco, ela tem vitamina B, então, assim, ela tem os seus nutrientes. Então, não é que ela seja contraindicada, que, na verdade, ela tem que ser banida da nossa alimentação, mas que a gente, na verdade, ingira com bom senso, que não seja uma alimentação somente às custas de gordura animal. A questão dos alimentos ultraprocessados, a gente preferencialmente evitar tudo que seja alimento pronto, né? Uma vez, alguns anos atrás, uma revista de circulação nacional falou que o bom alimento é aquele que os nossos avós reconhecem como alimento, né? Todo alimento que os nossos avós não reconhecem como alimento provavelmente são coisas que foram criadas agora e que não sejam tão saudáveis. Então, assim, todo alimento muito processado. E aí se vê assim, a linguiça, a salsicha, porque são coisas, na verdade, modificadas, né? Elas são salgadas, elas são defumadas. Nesses alimentos são colocados aditivos, são colocados conservantes e realmente a questão da qualidade desse alimento não é da mesma forma.
Refrigerantes, né? Assim, o refrigerante causa câncer. Até, na verdade, foi uma coisa que eu fui revisar. É a questão da qualidade do nosso refrigerante. Foi feito um estudo em vários países em questão do... Porque o refrigerante, ele tem um corante, que é o caramelo, e que tem um subproduto e que não é, na verdade, uma substância que seja saudável para o nosso organismo. E o grande problema é que, na verdade, em relação a todos os outros países, Estados Unidos, Europa, o nosso refrigerante à base de cola, ele tem esse corante, na verdade, numa quantidade muito maior do que os outros países. Eu não sabia. Então, a questão da qualidade, na verdade, assim, nós estamos expostos a um corante e por isso que, na verdade, hoje em dia nós temos muito mais processos alérgicos e intolerâncias, porque a gente está exposto, na verdade, a certas substâncias que o organismo da gente não foi feito para estar exposto, né? Então... obesidade. A obesidade realmente ela está correlacionada com o aumento da incidência. Tem uma relação. Por quê? Porque a questão do tecido adiposo, da gordura, o obeso ele faz mais alterações inflamatórias. E, na verdade, a proliferação das células se dá de forma maior e até a morte programada daquelas células que não seriam saudáveis ocorre de forma menor no obeso. Então, o excesso de peso, e especialmente naquelas pessoas, assim, o excesso de peso na mulher menopausada, então, o controle do peso corporal na menopausa é uma coisa muito importante para se evitar. Porque se sabe que, por exemplo, o câncer de endométrio, ele é, na verdade, mais incidente na paciente mais obesa. Então, claro que fatores de risco, às vezes, é multifatorial, né? Tu tem fatores corporais, mas tem fatores genéticos, existem fatores ambientais, existe, na verdade, uma gama de fatores de risco. Mas, de qualquer forma, a obesidade é um dos fatores. Alimentação, quer dizer, então eu sou consciente de que realmente eu fiz de tudo para me encaminhar para um problema grave, né? Mas tem muito a ver isso, não? Olha, João, a gente também não pode esquecer que, na verdade, assim, o câncer, ele é multifatorial. Realmente tem muitas coisas que a gente pode fazer em relação à nossa qualidade de vida, mas é bem verdade que nós temos, na verdade, mutações genéticas. Tem coisas que, na verdade, não depende somente da nossa vontade. Nós herdamos, geneticamente, tem algumas coisas que nós herdamos. E é bem verdade que também... a apresentação do câncer, nós temos vários tipos histológicos, nós temos vários cânceres com agressividades menores ou maiores. Então, às vezes, assim, poxa, ele não venceu ao câncer, mas é bem verdade que tem certas doenças, tem certos cursos oncológicos que são bem mais desfavoráveis, né? Então, assim... existe a parte que depende da gente, que realmente, assim, é nós cuidarmos do nosso corpo. E aí eu fiz, assim, tópicos que eu acho que são coisas que fazem a diferença. Evitar o tabagismo, né? Porque se sabe que está diretamente correlacionado e comprovadamente está correlacionado com câncer de pulmão, de esôfago, de laringe. Na verdade, quando se fuma, assim, tem mais do que 4.700 substâncias tóxicas que, na verdade, estão sendo liberadas. A questão da exposição ao sol em relação à prevenção ao câncer de pele. Se sabe que hoje em dia a nossa camada de ozônio, a nossa qualidade do sol não é mais exatamente como era há anos atrás. Então, se sabe que o câncer de pele, na verdade, é uma forma de prevenção. Evitar o sol das 10 às 16 horas, ao sinal de qualquer sinal de pele que esteja se modificando, que não existia e apareceu, procurar um especialista. A prevenção do câncer de colo uterino, a realização do exame citopatológico, do exame Papa Nicolau, todos os anos faz a prevenção de câncer de colo uterino. Hoje em dia a gente tem a vacina do HPV, que se sabe que, na verdade, assim, protege em relação aos tipos que estariam mais correlacionados ao câncer de colo. Atividade física, que é uma coisa que nós não conversamos ainda, mas que eu acho que é muito importante, porque a atividade física, tanto para manutenção do peso corporal,
mas se sabe que, na verdade, é um dos fatores que fazem a proteção. Hoje em dia se fala que 150 minutos de atividade física por semana seria um fator de proteção para evitar Imagina, né? E não é muito, né, doutora? 150 minutos, se a gente for analisar por semanal, 30 né? minutos, 5 vezes por semana seria ótimo, seria o suficiente. E a questão da alimentação. Existem, na verdade, outros fatores que aí, na verdade, assim, ó, não depende da nossa vontade, né? Tem outros fatores que não está ao nosso alcance, mas de qualquer forma a gente também sabe o seguinte, né? Mesmo que tu tenha uma história familiar, o meu caso, eu tenho uma história familiar que é um pouco desfavorável, mas eu pratico a minha atividade física, eu tento ter uma alimentação que seja mais regrada. Por quê? Porque também, assim, acho que num corpo saudável, mesmo que tu tenha fatores que determinam ao contrário, na verdade, tu tem a probabilidade menor. Com certeza. Doutora, no programa, né, nesse espaço para entrevistas, mas não vai faltar a oportunidade, logicamente, de nós voltarmos a conversar, e até quero, mesmo que não estejamos mais no Outubro Rosa, né, vai passar o mês, mas eu gostaria de retornar, de repente, que a doutora retornasse em novembro, a gente conversar mais um pouco. Mas eu não posso deixar a doutora ir embora sem, eu preparei, tinha pesquisado algumas perguntas aqui, que eu acho que é aquela coisa para tirar, desmistificar, né, certos assuntos. Tabaco, o alcoolismo, né, o álcool, a alimentação tem uma certa relação, tem uma relação muito forte com poder vir, né, a ter problemas de câncer. Mas tem algumas que acredito que não, né, doutora? Por exemplo, veio a pergunta se uso de adoçante. Então, vou fazer um ping-pong, um jogo bem rápido com a doutora. Adoçante causa câncer? Não. Na verdade, não tem nada comprovado. Só que a única coisa que a gente tem que saber é que é algo sintético. Então, na verdade, assim, saudável não é o mais saudável. Claro. Porque tem que pensar que é um produto industrializado. Industrializado. Desodorante causa câncer? Não. Também não, né? Roupas apertadas podem causar câncer? A única coisa que se recomenda em questão de câncer de mama é a paciente, na verdade, não dormir de sutiã, né? Na verdade, mas não que isso vá provocar câncer, não. O uso de celular e de micro-ondas. Porque eu já ouvi alguém dizer assim, eu não uso micro-ondas, eu não compro micro-ondas porque você vai causar câncer. Eu digo, poxa vida, isso é uma praticidade, né? Sabe que foi uma coisa que até eu revisei o micro-ondas, e na verdade o que se diz assim, a gente tem que pensar que dentro do micro-ondas tem radiação. E, na verdade, essa radiação ela foi feita para ficar dentro, né? Então, ela não causaria alteração na qualidade do teu alimento. A única coisa que tem que se cuidar do micro-ondas é quando a borracha do micro-ondas não está totalmente vedada. Não está totalmente vedada, porque realmente ele emite radiação. Isso mas só nesse caso, se tu não tiver um aparelho em condições algo bom que exatamente, de manutenção pelo tempo de uso. E aí, no caso correto, seria de repente pedindo para um técnico, sei lá, uma vez por ano, vir dar uma olhada, ver se está tudo certinho, se precisa trocar alguma coisa, né? Até para uma Mas é bem verdade que se a gente puder usar mais o fogão do que o micro-ondas, né? É o bom senso, Eu acho até que o que provoca, por exemplo, assim, a vontade de degustar, de comer algo gostoso e bom, é o cheiro, né? É o aroma, né? E que o micro-ondas muitas vezes não provoca isso daí, né? Ele está trancado lá dentro, tu só vai sentir quando está pronto, né? Não tem aquela preparação, né? Ainda na questão como é que se diz assim, de prevenção, o câncer, ele é hereditário ou não? É mito? O diabetes eu sei que pode ser hereditário. Na verdade, assim, né? Por isso que eu falei das alterações genéticas, né? Existem mutações genéticas no qual é hereditário, sim. Na verdade, teve uma atriz norte-americana, e alguns ouvintes devem ter visto que ela fez uma mastectomia profilática. A Angelina Jolie, né? Que ela foi muito criticada por ter feito. Porque, na verdade, o caso dela é que a mãe tinha morrido de câncer de ovário e ela foi fazer uma avaliação genética. E aí, por mutação genética, que existem marcadores tumorais, que na verdade é o BRCA1 e BRCA2, e ela tinha uma predisposição. Pelo histórico da mãe ter falecido de câncer de ovário, ela fez as cirurgias profilaticamente, né? Para evitar que tivesse no futuro um câncer. Então, existem coisas que são hereditárias. Pode ter exatamente. Eu tenho que, agora 9h06, daqui a pouco eu tenho que passar para o colega Carlos Simonetti, mas eu não posso deixar vocês ir embora, né? E meu amigo Felipe, sem uma finalização aqui. Vocês estão em alguma atividade do CN desse mês de outubro, né? Estamos,
e ainda, né, estão sendo solicitadas, escolas, né, nos solicitando, já temos a região, né, também Claro. solicita, né, que a gente atende região também, então é só entrar em contato, né, conosco, que a gente vai fazer a palestra. Como é que procuram vocês, como é que se busca esse atendimento na Liga Feminina de Combate ao Câncer? De que forma? Tu fala o atendimento ao paciente. É isso. Eu descobri com câncer, Sim. no caso, a mulher, o Tá. homem, se descobriu com câncer, ele não tem condições, né, muitas Sim, vezes, claro. porque na realidade o trabalho que vocês fazem, na sua maioria das vezes, é para quem tem, para quem é carente, são pacientes carentes que não tem, né, como... Isso, exatamente. Nesse caso, então, o paciente ele vai receber o laudo do médico, né, comprovando o câncer, até o tipo de câncer que ele tem. Então, ele vai pegar esse laudo, ele vai pegar os documentos. Bonito mesmo, tá bem aconchegante, né? Acho que os pacientes gostaram bastante. Bacana. Doutora Ana Paula de Lia, foi um prazer recebê-la aqui e deixo para a doutora finalizar com algum recado para os nossos ouvintes. Né? Luciane, a gente estava falando do câncer infantil. E aí ontem até eu estava revisando, João, a questão do micro-ondas que eu estava lendo a respeito. E a questão do nosso do plástico. Que eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que fazer um alerta, né? A gente deve ter muitas ouvintes que têm crianças pequenas, que tomam mamadeira. Nunca esquente o leite ou qualquer coisa dentro da mamadeira. Porque realmente se sabe, isso é comprovado que o plástico, quando aquecido em altas temperaturas, ele libera, na verdade, substâncias nocivas. Então, sempre evitar qualquer líquido que tu for aquecer, que não seja, na verdade, em nenhum recipiente plástico. Então, para as mamães que, na verdade, às vezes aquecem o leite, pode aquecer em algum recipiente que seja de vidro e depois pode, então, passar para a mamadeira, mas nunca aqueça, na verdade, porque se sabe que tem substâncias, o plástico aquecido, ele libera substâncias nocivas. Até aqueles alimentos prontos que também tem aquele plástico de cima, também o ideal é que evite, né, esquentar com aquele plástico. Que são coisas do dia a dia, que faz parte, mas que se a gente puder evitar, é melhor, né? João, foi um prazer ter estado aqui. Vamos voltar a conversar, viu? Voltamos a conversar em um outro momento e a gente espera que o que a gente tenha conversado aqui tenha ajudado alguns ouvintes a pensar, a esclarecer e até modificar, às vezes, alguns hábitos de vida que a gente acha que esteja fazendo certo ou que seja um alerta, né? Que Outubro Rosa sirva realmente para conscientização de que é importante a prevenção primária, assim, é tu evitar fatores de risco, mas especialmente tu evitar aqueles fatores que pode evitar uma doença no futuro, né? E que todos, na verdade, consigam fazer os seus exames de rotina, fazer uma prevenção. E o SUS disponibiliza, né, os exames, né? Com certeza. Então, não é somente em saúde privada, nós temos em saúde pública, na verdade, à disposição os exames de mama, mas que os pacientes precisam, na verdade, procurar o atendimento. Que segundo informações até sobra, né? Aí eles recebem uma quantidade, né, de exames e acaba sobrando que a população não procura. Tá certo. Doutora Ana Paula, muito obrigado pela presença aqui, viu, conversando com nossos ouvintes. Valeu. Obrigado, Luciane.